Então, mais uma parte da nossa série React aqui sobre a nossa caixinha de segredos. A gente fez a pergunta: conte um segredo. E a gente tem aqui: sinto a necessidade de ver catálogos de acompanhantes, GP, mas garotas de programa ou garotos de programa, mas nunca utilizei o serviço. Então já é interessante, né? Mas nunca utilizei o serviço. O que pra gente aqui, eu não vou começar por isso, mas a gente vai pegar essa frase adversativa daqui a pouco. Sinto a necessidade de ver catálogos de garotas de programa, de acompanhantes, de pessoas que ofertam os seus corpos. Então, primeira coisa, é da ordem de uma fantasia inconsciente que se torna consciente. Essa é a ponta do iceberg que vem à tona, vem dessa maneira, tem um impulso irrefreável, da ordem do necessário, o que já revela que isso é pulsão, é algo que pulsa. E a pulsão é difícil de controlar. Esse jogo pulsão-recalque é a base da civilização, é o jogo da civilização e que, inclusive, lembra a famosa expressão do Freud, é o que causa mal-estar, é ter que reprimir, fazer todos os esquemas de recalque, repressão, negação, racionalização e todos os mecanismos que a gente tem como cultura para a gente domar a pulsão. Então, sinto a necessidade de, já mostra isso, é da ordem do necessário, eu vejo, é uma pulsão escópica, eu consigo controlar vendo, de ver essa vitrine, esses corpos desejáveis, e que eu posso supor desejantes ou não, mas não faço nada. Então você vê que é interessante entre o sinto a necessidade, mas não faço. A pulsão pulsa, me chama e eu vou até um limite dela e não passo a ação. Eu não atuo, estou no lugar da cultura. Estou no lugar do recalque da cultura, da sociedade. O super-eu, o super-ego funciona. Então, em uma frase, a gente já vê vários aspectos da estrutura deste sujeito falante. E, claro, não podia deixar de colocar aqui que isso revela para a gente também um desejo pelaquela pessoa que se oferta como mercadoria. O catálogo de mercadorias, o catálogo de bens e serviços, que é tão contemporâneo. Então, você pode ver que a gente tem esse desejo oculto de um consumidor anônimo de mulheres domináveis, ou seja, a gente consegue desejar em paz quando elas estão lá se ofertando para nós, Tem um fetiche por pés e odores femininos. Esse é um clássico, Assim, tem até uma grande casa em vários lugares do mundo, inclusive na minha cidade, aqui em São Paulo, casas especializadas em podofilia. Você tem essa atração, essa filia, esse amor por pés. E os odores e a ideia do cheiro também não necessariamente vem junto, mas também é muito comum. E isso vale para cheiros tipicamente femininos, órgãos sexuais femininos, ou axila, ou órgãos sexuais masculinos, ou axila, ou cheiro de corpo, ou tem casais que se combinam, ou profissionais de serviços que combinam de não tomar banho,
E tem uma carta famosa, acho que era da mulher, da esposa do Napoleão, que ele escreveu uma carta dizendo: eu vou voltar, não te banhes. Interessante, né? Ou seja, a gente tem já, muito antigo, narrado esse duplo desejo, né? Aqui são duas linhas, eu vou falar das duas, mas tem uma miríade, um poliedro das nossas fantasias sexuais infantis. Vai vendo como a gente gira muito em torno disso, na matriz edípica. Como é que o ser se constitui, o humano vem à tona e como é que ele vai erotizando a conexão com o outro, erotizando o próprio corpo no contato com o outro. Como é que a gente começa a aprender isso? Então, primeira coisa, o cheiro, né? Vou começar pelos odores. É aquilo que, do ponto de vista da criança, é um sinal. E é verdade que é um sinal de um erotismo e de uma sexuação. Por exemplo, você sabe que tem um endócrino conhecido e vários estudos em endócrino para falar de hormônios, e um importante é o feromônio, que você sinaliza a sua maturidade sexual e que você está ovulando, mandando essa comunicação para o outro. Isso é dos bichos, e nós humanos fazemos isso. Então, ele dizia numa brincadeira, a indústria do perfume acaba com isso. Se eu posso dar um conselho para vocês, se vocês quiserem se fazer sexys, desejáveis e não atrapalhar essa comunicação ancestral da natureza, não tomem banho tão regularmente, não coloquem tantos cremes perfumados, sobretudo não usem perfume. É um pouco provocativo, né? Mas é mais ou menos isso. Então é visceral, como uma comunicação bicho-bicho, que afinal somos. E a gente tem essa marca na nossa história, o imprinting básico, e aí a gente se excita com isso e tem, né, alguns têm essa conexão mais forte com o que a gente chama de um traço unário. Isso é um traço, é uma marca que para o humano falante passa a ser uma marca de linguagem, um significante. E o pé? Você lembra que o Freud tem aquele clássico estudo sobre o fetichismo, que tem esse nome, e ele vai dizer o que é o fetiche. É tudo aquilo que te oculta da castração, é aquilo que é o véu, é o escudo diante da castração. Então, por exemplo, castração imaginária, né? Você imaginou, por exemplo, que você começa a entender que os corpos são diferentes, menino e menina, e começa a ter alguma coisa ali com os genitais. Aí você fala, nossa, peraí, castração, diferença, o enigma da diferença sexual me angustia, me incomoda. Então, o que eu faço? Paro o meu olhar antes disso. Paro o meu olhar. Então, dos pés ao quadril, a gente tem uma gama imensa de fetiches. É interessante, né? O pé, a fixação no pé, ele é um porto seguro, é como se ele me defendesse do encontro do meu olhar que vai subir para os genitais, que vai me complicar. Como assim? Menino, menina, pênis, não pênis, vagina, o que é tudo isso? Calma, que isso é a diferença. E diferença sempre é castração. Não que tenha pênis, que é ter, e vagina, que é castração. Não necessariamente é isso, mas isso é imaginarizado como uma complicação. Pode ser esse o problema. Então a gente fala o quê? Cinta liga, joelho, coxa, ou bunda, ou peito, ou pés, qualquer coisa que não território
complexo. Amo duas pessoas ao mesmo tempo e não quero ter que escolher entre elas. Você vê que incrível, como se você estava atento ao que a gente acabou de falar sobre os pés, você percebeu que é a mesma matriz, né? Que dialoga. Ou seja, eu tenho a diferença, eu tenho o 2, masculino, feminino. Opa, que complicado! Tá muito difícil lidar com isso, é a castração. Não quero saber. Opa, tem essa mulher e tem aquela outra. Amo as duas. Não quero ter que escolher. Não quero ter que perder. Não quero a parcialidade. Eu quero a totalidade. Imaginária. A totalidade não existe. A completude também não existe. A ideia de que eu possa ter tudo é uma ficção. Então, como é que eu posso resolver? E muitas vezes eu passo a minha vida fazendo vários acordos para resolver esse impossível. Cada um tem um estilo. Este nosso segredo diz de um estilo possível. Eu vou manter o duplo. Eu vou manter o 2. Eu tenho uma estrutura desejante, afetiva, amorosa, sexual, pulsional, que ela é dupla, ela é duplificada. E ok, a angústia da escolha é maior do que a angústia do manejo e do eventual segredo e a logística. Como é que eu vou colocar segunda, terça, sexta e sábado, alterno, fim de semana, dia útil, dia inútil? Como é que eu vou fazer? Aí, toda essa problemática me angustia menos do que eventualmente eu ficar só com uma pessoa. Esse só uma é um corte tão grande na ideia de totalidade, é o corte da castração tão angustiante que eu não quero escolher. E é interessante aqui o verbo, não quero ter que escolher entre elas. Então, não é não consigo, tento, não, é não quero ter que fazer isso. E esse ter que também diz de uma negação, eu me recuso a fazer o que a cultura diria que eu teria que fazer. Ter que é um imperativo, né? É da ordem do imperativo superegóico. E a minha posição é não quero me submeter a esse imperativo. Eu digo não quero ter que fazer nada. Eu vou seguir, né? Que também deve ter um flerte com essa não submissão à função paterna dos imperativos de castração, de limite. E por fim, não sou feliz no meu relacionamento, mas tenho apego e encontro segurança nele. Que é, vamos dizer, também um clássico. Vocês veem que a gente escolheu aqui das inúmeras respostas que a gente teve a esse segredo e, enfim, fica aqui o convite para uma próxima, fica atento que eu gostei dessa brincadeira, né? Então a gente vai de tempos em tempos fazer essa pergunta para o oráculo, né? Coloque aqui o seu segredo. Em vez de você desvendar o segredo, né? O oráculo, você ter que desvendar o segredo, eu vou fazer essa brincadeira aqui, mas você também pode já contar um segredo e quem sabe brincar de desvendar, né? Então, aqui é quase ela é diferente dessa anterior. Então ela não diz eu amo duas pessoas e não quero escolher. Ela vai um passo, ela vai numa pegada diferente, vai dizer, olha, eu sei que eu não sou feliz, não tem algo que é dor, é insatisfação, é angústia, é infelicidade, é não felicidade.
Tá escrito de uma maneira bem sintética, precisa, bem narrada, né? Não sou feliz, ponto. Poderia ser, mas eu não vou abrir mão disso. Eu não vou abrir mão porque o meu lado que precisa desse apego, dessa ideia de segurança, dessa manutenção aqui, isso é relevante para mim. Então, a infelicidade de não ter isso é maior do que o eventual desejo de buscar a felicidade. O medo, o pânico, a angústia, o vazio, a insegurança dizem mais alto. Ou seja, provavelmente, né, se fosse um percurso analítico, a pergunta é justamente por que essa insegurança toda? Qual é a origem? Qual a matriz? Como é que estava ali, né, a fase do acolhimento, né, a função materna, o colo, o que aconteceu ou não para se ter uma segurança de seguir só na vida, só na solitude basal. O que aconteceu que isso não foi? Então, apego e segurança não está em mim, está no outro, está na parceria, no parceiro, na parceira. Então, eu preciso disso. Eu não existo bem sem esse seguro, sem esse porto seguro. Então, como é que eu vou buscar aquilo que me faria feliz, aquilo que eu desejo? Não dá. E eu tô, né, vocês estão vendo, para fechar aqui, cálculo estratégico psíquico. Todos somos matemáticos, querendo ou não. Todos somos economistas. É o lado econômico do aparelho psíquico. O tempo todo a gente faz cálculos estratégicos e a gente vai tentando se conhecer. Isso é autoconhecimento. Os preços que a gente paga por ser aquilo que se é ou por, no momento, estarmos na posição que estamos. É isso.